Olá, uma boa quinta-feira para todas e todos. Hoje nós temos o prazer aqui, a honra de conversar com a Berna Menezes, que é dirigente da Intersindical e da Executiva Nacional do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então quero agradecer demais aqui a participação da Berna, a disponibilidade que ela demonstrou para conversar com a gente. A Berna tem feito um debate muito importante através da executiva do PSOL, mas também no movimento social, no movimento sindical, na ASURGS, na Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também no diálogo aí com os trabalhadores, os setores populares, onde a Berna trabalha as questões da classe trabalhadora, mas sempre levando e ligando com uma saída política para o país. Então, quero agradecer muito a Berna e agradecer a você que já está aqui acompanhando essa nossa transmissão ao vivo. Quer dizer que na segunda-feira nós vamos discutir a situação dos trabalhadores da saúde e na terça-feira, Berna, nós vamos fazer aqui uma entrevista muito importante com o ministro do Trabalho da Venezuela, companheiro Eduardo Pinatti, que ontem respondeu muito rapidamente o nosso convite para conversar com a gente aqui na terça-feira, falar do que está acontecendo na Venezuela, inclusive dessa ofensiva do presidente Trump dos Estados Unidos, que ameaça a invadir a Venezuela para tentar desviar as atenções do seu país, onde milhares de pessoas estão morrendo todo dia, por conta do coronavírus. Então, Berna, de novo, te agradecer aqui e gostaria de passar para você já com uma pergunta. O Brasil vem sendo desmontado, o Estado brasileiro desmontado, as relações sociais de trabalho vem sendo desregulamentada através de um projeto de destruição nacional que o Jair Bolsonaro está implementando no país. Você tem feito esse debate desde novembro do ano passado, você tem defendido que não é mais possível o Brasil continuar com o Bolsonaro na presidência da República. Gostaria que você conversasse com a gente, fizesse uma avaliação do governo Bolsonaro e o porquê da importância da mobilização social para a gente abreviar o quanto mais rápido possível o mandato do Bolsonaro e desse projeto de destruição nacional. Então, queria ouvir você sobre isso, sobre o Fora Bolsonaro, que ainda ontem teve mais um panelaço no momento do pronunciamento do presidente. Então, qual a importância, enfim, do Fora Bolsonaro nesse momento tão grave de crise sanitária, de crise econômica que já vinha se apresentando fortemente e da crise social iminente que o nosso país está vivendo nesse momento. Berna Menezes, da Executiva Nacional do PSOL, com você. Bom dia, Índio, bom dia a todos que nos assistem. Primeiro, elogiar esse teu esforço de manter, essas lives durante esse período que a gente está de quarentena. Isso tem sido um oxigênio, esse debate que tu tem trazido com pessoas importantes, debatendo não só o mundo do trabalho, mas as saídas para o nosso país. Então tem sido um esforço muito importante para a gente, é um oxigênio, porque a gente preso em casa, com as limitações, e sabendo que tu passaste um drama pessoal recente e já está aqui na batalha. Uma vida dedicada à luta da classe trabalhadora. Obrigada aí por esse espaço. E já respondendo aí a tua questão, nós já vemos há algum tempo levantando isso na Índia, de que há uma necessidade de organizar a nossa tropa, está muito dispersa. Uma está dispersa porque a nossa classe também está fragmentada, as transformações do mundo do trabalho fragmentaram nossa classe e isso também tem reflexos na sua organização, nos sindicatos, nos seus partidos, isso tem um reflexo. Mas, por outro lado, também nós, como direção do movimento de esquerda, que são responsáveis por organizar a tropa, também temos que saber quais os melhores caminhos para juntar, para aglutinar o nosso povo. O Guilherme, que foi um dos precursores na batalha contra Guilherme Boulos, na campanha eleitoral, ele colocou como centro a luta contra Bolsonaro, atacou duramente a candidatura do Bolsonaro. Infelizmente não foi esse o comportamento do conjunto da esquerda, e no mesmo dia, quando saiu o resultado, ele disse: vamos fazer atos em São Paulo
e onde mais aderirem, mostrando para esse governo que vai ter resistência, né? Então, nós começamos ali, nós fizemos um ato na terça-feira aqui no Rio Grande do Sul, houve um ato em São Paulo, mostrando que a resistência, né, tinha que ser constituída. Bem, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né, que dispersou, que não ajudou a congregar a esquerda. Ainda que várias pautas nos unissem, né, a elite que se agregou, mesmo a velha direita, né, que foi derrotada fragorosamente nessas eleições, né, essa nova direita se agregou ao governo Bolsonaro, principalmente pela pauta econômica, né? Então vieram para cima de nós, trabalhadores, retirando direitos, né, históricos da nossa classe, arrebentando a Constituição de 88, rasgando a Constituição de 88, aquilo que eles sempre sonharam no dia seguinte de 88, eles conseguiram agora, né? O Fernando Henrique, durante a década de 90, fez bastante coisa, mas agora. Então, a luta pelo fora Bolsonaro, né, principalmente nós que sempre iniciamos esse debate, né, ela tinha mais o objetivo de juntar nossa tropa. Assim como o Bolsonaro, cada proposta dele, cada briga que ele compra, como as pessoas dizem assim, a idiotice que ele faz, ele tem um objetivo: atingir a sua tropa, coesionar os seus 30%. Né? Nós também teríamos que fazer a mesma coisa, coesionar a nossa tropa. Ele vem num desgaste que é acumulativo, já de algum tempo, não só pelos erros pesados na política, na economia, né, no social, né, a dívida social aumentou enormemente, né, essa aí ninguém paga, só paga a dívida pública. Né? Então, esses erros vinham acumulando. Deu um salto de qualidade com a pandemia, né? Já em fevereiro nós tínhamos demonstrações importantes, como a morte do Adriano, mostrando a relação promíscua da presidência da República e seus familiares com as milícias, né? Essa relação, né? A relação com a história da morte, do assassinato da Marielle e do Anderson, né? Então já vinha um desgaste, e depois o carnaval de norte a sul do país, né? O povo indo para a rua gritando fora Bolsonaro, o samba enredo, uma verdadeira escola de quadros, né? Porque ensinando ao povo, milhares de pessoas, o que aconteceu no Brasil. Né, escolas de samba que tiveram, né, enredos fantásticos, né? Então, isso vinha acumulando, e agora deu um salto de qualidade, né? Deu um salto de qualidade, e não é idiotice dele, não, de botar em risco as nossas vidas, não é isso. Há uma corrente internacional, a qual o Boris Johnson foi um dos precursores, o Trump foi um dos precursores, que é a imunidade manada, né? Que eles diziam, não, já que todo mundo vai pegar, vamos pegar todo mundo mesmo e fica todo mundo imunizado, né? Só que não viram as consequências e não pesaram, né? Que o problema da doença não era só a doença em si, nem os grupos de risco, que eles eram a favor de um isolamento vertical, mas porque era o esgotamento dos serviços públicos em todos os países, né? Porque o austericídio, né? o neoliberalismo radical arrebentou os sistemas de saúde. A presença do Estado, isso que tu coloca na pergunta, né? Nos serviços públicos, foi combatido enormemente, né? Então, os sistemas de saúde que atendiam a maioria da população, que tinha uma estrutura básica de atendimento fantástica, quebrou, né? Foi arrebentado. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Amazonas. A Amazonas foi um dos últimos estados a chegar ao coronavírus e estourou. Estourou por quê? Porque no norte, né, até te aconselho a entrevistar o Fernando Carneiro, né, de Belém do Pará, vereador, está fazendo um trabalho incrível, demonstrando isso. O que aconteceu com o sistema de saúde no norte do Brasil? Arrebentaram, só sistema privado. E eu acho que uma das saídas é nós intervirmos sim, tem que estar todos os leitos de UTI sob controle do SUS, independente do hospital, entende? Não tem essa de que o Bolsonaro ficar com coronavírus vai para o Albert Einstein, entende? Ele tem que estar sob controle do SUS, todos os leitos de UTI, e pobres e ricos não vamos ocupar esses leitos.
Não, muito bem, acho que está muito claro que a evolução dos acontecimentos no Brasil já colocou praticamente o conjunto da esquerda nessa perspectiva de que o país não aguenta 4 anos com o Bolsonaro. Essa semana ainda um manifesto amplo de vários setores, assinado por vários setores, aponta a necessidade de substituição imediata do Bolsonaro. Primeiro, acho que você comentou bem essa questão que é muito importante do Estado centralizar todos os recursos de saúde, as UTIs, os aparelhos. É muito importante que o Estado faça essa coordenação para enfrentar a pandemia e para enfrentar a crise sanitária que a gente está vivendo. Nós conversamos aqui, você assistiu à entrevista com o professor Beluso, que é dos principais economistas do país, um dos principais formuladores de política econômica de uma corrente keynesiana, mas é uma figura progressista muito importante no Brasil. E ele nos disse, Berna, que se o governo federal não atuar fortemente na economia, transferindo renda para quem não tem renda hoje, garantindo as pequenas e micros empresas que vão ter dificuldade, ele nos garantiu aqui, quer dizer, afirmou que é muito difícil o país escapar de uma depressão econômica, coisa que a gente já não vê há décadas no Brasil. A gente vinha, de fato, com uma paralisia econômica brutal desde 2014, né, 2015, que o PIB desabou, e 2017, 2018, 2019 vinha em torno de 1,001 ali. Ontem o Pércio Arida, que é um economista neoliberal, ele disse que é muito provável que a economia vai ter um decrescimento, uma queda de mais de 5%. Mais de 5%. Vai ser um mergulho brutal, enfim, da economia. Isso a gente não vê no Brasil, enfim, há mais de 100 anos. Né? Então, nós devemos ter aí uma crise, não apenas a crise sanitária, a crise econômica, a crise ambiental que você reforça sempre, nós podemos ter uma crise social brutal. E a gente tem dito que o povo, os trabalhadores, não vão passar necessidades em casa quietinho, né? Nosso povo não vai passar fome quietinho, nosso povo vai se organizar e vai lutar. E nós, que sempre estivemos, enfim, nas organizações do povo, buscando organizar os trabalhadores, nós temos que ter a capacidade de oferecer espaços de organização para esses trabalhadores, para essas pessoas que muitas vezes nem se sentem mais trabalhadores, porque estão alijadas do emprego, alijadas do processo. Mas acho que nós temos que ter muita clareza disso, que o povo brasileiro vai lutar, o povo pobre, os setores médios, o funcionário público, o trabalhador com carteira assinada, enfim, nós vamos fazer muita luta social para ter uma saída coletiva para o país, né? Uma saída progressiva, uma saída que busque um país mais digno, mais igualitário. Agora, para isso nós de fato temos que tirar o Bolsonaro da presidência da República, né? E uma das alternativas, Berna, inclusive você tem defendido que, primeiro a gente apoia as diversas iniciativas aí que coloquem o Bolsonaro na parede, acho que isso é muito claro, né? Mas a saída que você tem debatido também, queria que você comentasse um pouco, por novas eleições, né? Eleições presidenciais para que o povo brasileiro possa voltar às urnas e eleger aí sim um presidente, enfim, comprometido com os interesses do povo e não com os interesses do capital financeiro, como tragicamente o Bolsonaro significa hoje. Queria que você comentasse essa alternativa das eleições presidenciais e da luta social que nós temos que fazer agora, da solidariedade muito importante que a gente tem que ter, né? Uma rede de solidariedade entre as organizações, porque as organizações populares é quem tem relação com o povo pobre, com o povo na periferia, e essa relação orgânica é muito importante no momento tão grave quanto a gente está vivendo. Queria que você comentasse isso e apontasse outras iniciativas, outros caminhos que a gente pode ter para impedir o desmonte do Estado, impedir esse projeto de destruição, impedir essa política genocida do Bolsonaro que pode levar milhares de pessoas à morte, infelizmente, né?
Sim, Índio, em primeiro lugar, saudar essas iniciativas, porque são necessárias. Eu gosto muito da tua posição de que nós estamos apoiando toda e qualquer iniciativa. Não vamos entrar nessa discussão de quem foi primeiro, de quem foi segundo e o que desgasta mais ou desgasta menos. Todas as iniciativas. Essa que juntou todo o conjunto da esquerda que disputou as eleições, fazendo um manifesto muito importante, agregando o impeachment puxado aí pela Sâmia, Fernanda e David Miranda também, outra iniciativa importante. Tudo que desgastar o Bolsonaro hoje dá a nosso serviço. Os panelaços, né, que são uma manifestação popular incrível, né, então são manifestações dizendo fora Bolsonaro, ninguém aguenta mais. Nós estamos levantando eleições presidenciais e é um debate importante que a gente faça, primeiro porque nós achamos que o povo tem que decidir a saída, né? A elite está discutindo entre ela qual é a saída, né? E eles optaram por uma saída que vamos deixar o Bolsonaro se desgastando, vamos formar uma frente de governadores, o Maia vai aplicando os planos duros, né? E nós vamos fortalecendo aí o STF, grande imprensa, né? Globo, Folha de São Paulo, etc. E damos poder mais a esse setor e talvez o Mourão, né? Talvez, né? Porque eles também duvidam muito da saída dos militares, né? E então há essa nova configuração, né, do poder. O Bolsonaro também é incrível. A gente passou um tempo debatendo fora Bolsonaro e agora os setores que passam por fora Bolsonaro já começam a dizer acabou Bolsonaro. Não acabou, gente. Entende? Ele está aí, nós temos que derrubar. Entende? Por isso que é importante apoiar qualquer iniciativa em relação a isso. Segunda coisa, que a saída do Bolsonaro, então, tá ligada diretamente à saída econômica, isso que tu colocas. Não só para o corona, né, para a saída em relação à pandemia, porque tu viste que os países onde tem planificação, onde tem intervenção maior do Estado, houve controle, né? A China, um país de mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de habitantes, dessa nossa casa que é o planeta Terra, conseguiu fazer um controle, né? Porque tem intervenção e peso do Estado e planificação. Cuba, né, o exemplo fantástico, fabuloso de Cuba chegando na Itália, entende? Isso arrepia a gente, entende? Um povo, né, os médicos albaneses que atravessaram, entende? Um povo que tentou entrar na Itália e foi proibido, entende? Chegava em balsas, cheio de albaneses e foram proibidos de entrar, entende? E agora eles mandam um médico numa relação de que nós somos seres humanos mesmo, né? Como diz o Ricardo Antunes, quanto mais humanos nós formos, mais a gente derrota o neoliberalismo. Para mim, esses são exemplos fantásticos. Mas nós temos que entrar no debate da crise econômica, porque esse é o debate que o Clube de Davos está fazendo. Qual a saída? Né? Houve um primeiro movimento aí keynesiano, nós temos que intervir na economia e tal, só que o keynesianismo da década de 30 só deu certo porque houve uma Segunda Guerra Mundial que destruiu força produtiva de uma maneira incrível, destruiu a Europa, 2 bombas, né, atômicas. Então, quer dizer, houve uma destruição de força produtiva onde o keynesianismo fazia uma saída, né, de desenvolvimento, de retomada, de desenvolvimento, criação de empregos e etc. Hoje nós não temos, o vírus ainda não tem essa capacidade, né? Ele vai realmente sangrar muito a economia. Por exemplo, a China, a produção industrial chinesa, né, reduziu, né, se contraiu nesse período o que não acontecia há 40 anos. Isso que tu fala, de 100 anos, nós estamos falando de retrocessos grandes. Então, quer dizer, há uma contração, né, também em janeiro e fevereiro eles diminuíram, né, mas aqui nós estamos falando, né, de 70 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra, né? Então, não é qualquer destruição, né? Nós temos que pensar. Então, o vírus vai sangrar o capitalismo, vai exacerbar, né, crises que já estavam acontecendo. Eu ontem, na reunião da Intersindical, né, que é a nossa querida central, né, eu falava, como é que bate também na cabeça dos trabalhadores verdades eternas do capitalismo, tá? Como aqui no Brasil, que o SUS não serve para nada, né? O debate,
Agora, o Bernie Sanders conseguiu um prodígio. Ele saiu das eleições e foi vitorioso. Por quê? Porque ocorre uma pandemia justamente quando o país inteiro discutia se deveria fazer o Medicare para todos ou não. Entende? Um sistema de saúde para toda a população ou não. Então, ele ganhou o debate. Né? Infelizmente, o mecanismo norte-americano de eleição, né, eles falam das eleições do mundo inteiro, mas o mecanismo deles é totalmente antidemocrático. Né? Então, impede que a posição da maioria vença. Né? Então, é um funil que impede a manifestação popular, né, seja vitoriosa. Mas ele ganhou o debate porque ele pôs o debate da educação para todos, saúde para todos, liberdade, justiça, inclusive usou essa palavra, né, eu saio das eleições, acabou as eleições para nós, né, estou saindo, mas a luta por justiça continua. Então, o Biden, por exemplo, o programa do Biden não vai ser mais o mesmo. Entende? Com a saída do Bernie Sanders, vai ter que incorporar parte do programa. Então, há um debate que eu acho que esse é o fundamental, e aí é a segunda batalha com o campo de esquerda que nós temos que dar, que já demos essa em relação à luta contra o Bolsonaro, agora a unidade de todos pelo fora Bolsonaro, né? Agora nós temos que dar uma segunda batalha, que a gente entra no debate real. Entende? O debate onde a elite internacional, onde o Clube de Davos está fazendo, que é qual a saída econômica. Nós temos que dar esperança para o nosso povo, de que é possível ter mudança. Nós temos que voltar a usar a palavra socialismo. Nosso comandante Chaves, eu sei que tu é guerreiro, é muito bom que tu tenha conseguido com o Pinhatti essa entrevista. Fiquei empolgada quando abri hoje de manhã, eu olhei que vai ter essa live com o Pinhatti de tarde, é muito importante, já falo para todo mundo, não vamos perder, porque é onde tem resistência real nesse continente. Entende? É um governo independente das posições que cada um seja mais simpático ou não ao Maduro. Aqui há um povo que resiste às diversas tentativas que o imperialismo norte-americano ali na beira da praia, né, com os navios norte-americanos para tentar ocupar, desviar a atenção da grande derrota que o Trump está tendo, que é ter aplicado uma política em relação à pandemia que foi desastrosa, levando 2.000 pessoas morrendo por dia nos Estados Unidos, já teve caso de 2.000 pessoas morrendo por dia, então números impressionantes, virou, né, agora é a bola da vez, digamos, da pandemia, né, e foi por um erro, né, do Trump, que deu uma orientação errada, que foi essa mesma do Boris Johnson, que agora é vítima da pandemia, e o Bolsonaro, né, que tem parte da sua equipe também, né, afetada, infectada pelo vírus. Então, ele quer desviar a atenção, né, do povo norte-americano no ano eleitoral, né, para Venezuela, para um ataque à Venezuela, um ataque covarde, porque justamente quando os estados estão enfrentando como uma verdadeira guerra, como disse o primeiro-ministro francês, né, o presidente francês disse, nós estamos enfrentando um inimigo invisível, né? Então a Venezuela está enfrentando, além do bloqueio, né, porque não deixa entrar nada na Venezuela, né, além do bloqueio que eles estão conseguindo sobreviver, né, enfrentando uma pandemia como essa, e aí Estados Unidos me vem falar em ocupação, são os covardes, entende? E, como disse mesmo o próprio Maduro e os seus ministros, né, o tráfico de drogas vem da Colômbia, né, e da Colômbia tem base militar norte-americana, controlando, porque quem tem interesse no tráfico mesmo são os bancos norte-americanos que fazem a lavagem da droga, do dinheiro da droga nos Estados Unidos. Né? Tem filmes e mais filmes, inclusive de próprio Hollywood, mostrando quem é que ele faz o tráfico. E só 4%, e olha que a Venezuela é vizinha, né, da Colômbia, só 4% passa por território venezuelano. Então, eu acho que o grande debate é isso que tu está levantando, de que a esquerda tem que se virar. Qual a saída para a crise? Entende? Nós não podemos ficar sendo mais ou menos keynesiano quando o capitalismo está discutindo uma saída que é estilo Naomi Klein, né? Que é a doutrina do choque, aproveitando os eventos para aplicar mais ataques à classe trabalhadora e escravizar o nosso povo.
Muito bem, Berna. Aqui, nós já temos várias pessoas acompanhando a nossa transmissão aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para o Jorge Luiz Mangolini Neves. Acho que o Jorge Luiz é aí do Sul. O Vinícius Eckert, Deise Daiane, Marina Vargas. Quem mais aqui? O Carlos Souza, o Cacá, nosso amigo. A Dida Dias, lá da Baixada Santista. Luiz Carlos Costa, que é bancário, nosso camarada aqui. Quem mais? O Alexandre Caso, da direção da Intersindical. Alexandre, que tem ajudado bastante a gente nessas lives aqui. Vamos conversar com ele. Estamos aqui, a Muna Zen. Você conhece a Muna, companheira nossa. Querida Muna, um beijo. Grande beijo aí. A Muna tem acompanhado também as nossas transmissões aqui. A Muna, figura que atua juntamente com a nossa deputada Luísa Erundina, enfim, nossa brava deputada, uma das maiores personalidades da esquerda brasileira, uma esperança nossa, que segue muito firme na luta do povo brasileiro. Daniela Santana, Pedro Ottoni, a Socorro lá do Rio de Janeiro. Quem mais aqui? É o que eu consegui pegar. Daqui a pouco a gente cita mais alguns. E acho, Berna, que você foi aí em pontos fundamentais. Os setores neoliberais, mesmo os liberais, têm dito que o capitalismo não será o mesmo depois dessa crise, né? E acho que nós que sempre lutamos por uma sociedade igualitária, uma sociedade democrática, com justiça social para todo mundo, onde a classe trabalhadora possa usufruir da riqueza que ela mesma produz, e não essa riqueza ficar totalmente concentrada na mão de um punhado, de meia dúzia de bilionários. Acho que também é o melhor momento que a gente tem para projetar, enfim, apresentar um projeto globalmente alternativo, um projeto que atenda aos interesses do povo brasileiro, das mulheres negras, do povo negro, do povo indígena, dos setores sociais mais superexplorados do nosso povo. Em particular as mulheres, né, que tanto sofre no desemprego, sofre no mercado de trabalho, sofre nas relações sociais, sofre dentro de casa, sofre machismo dentro de casa, muitas vezes violência doméstica. Então é muito importante que a gente consiga apresentar um projeto global, porque é possível, até porque a gente vive num país que tem muitas riquezas, né, e essa riqueza precisa chegar na mão das pessoas, na mão da maioria do povo brasileiro, que historicamente é afastada da dignidade humana. Então eu também sou daqueles que acham que nós estamos num momento muito importante. Claro que nesse momento nós temos que garantir, né, a vida das pessoas, temos que garantir proteção social para todo mundo, que a renda chegue no bolso de todas as pessoas. O pessoal, a bancada do pessoal apresentou projetos muito importantes, você tem acompanhado, apresentou um projeto de renda básica, renda de cidadania, de um salário mínimo. A gente não conseguiu emplacar ainda, mas foi através dessa proposta do pessoal que se chegou à elevação dos R$200 que o Bolsonaro queria para os R$600. Quer dizer, ainda está distante do que a gente precisa, mas caminhou, né? Acho que foi um avanço, é uma vitória. O Bolsonaro tem que pagar logo, e tem que pagar para todo mundo. Eu tenho recebido aqui, até dos meus familiares, mas de muitos trabalhadores que têm nos procurado, não conseguem fazer o cadastro, às vezes estava fora do cadastro. Então nós temos que fazer uma pressão para que toda a população que está sem renda tenha renda, né? E para quem tem emprego, nós não podemos admitir que tenha corte de salário, né? Redução de salário, e seja no setor privado, seja no setor público. Uma coisa enfim, quem ganha lá acima do teto constitucional, 50 mil, 200 mil, a gente vê de vez em quando sai esse tipo de notícia. Mas não a enfermeira, a professora, o técnico da universidade, né, o trabalhador que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, não pode ter uma perda salarial no momento em que precisa de uma rede de solidariedade nas famílias. É muito difícil, você sabe muito bem disso, a família onde não tem um parente, um avô, um tio, um primo, enfim, que está precisando de uma ajuda, né? E essa rede de solidariedade quase sempre conta
com aquele membro da família ou dos amigos que tem um emprego formal, enfim, que tem uma renda garantida. E, por outro lado, acho que você também concorda com isso, os micro e pequenos empresários que precisam que as famílias tenham poder de compra, né? Porque o micro e pequeno empresário vende para quem? Vende para o povão. Se o povão não tiver recursos, esse pequeno empresário também está lascado. Então, acho que a gente precisa construir esse bloco, né, de unidade da classe trabalhadora, dos setores que estão à margem aí do emprego, dos direitos, e também os micro e pequenos empresários, para a gente constituir um projeto global, assim, de alternativa para o país, porque o nosso país tem muitas possibilidades, né? E, como você bem disse, a direita está aproveitando, o governo está aproveitando a crise para fazer reformas. Está dizendo aí, cortar salário. Ontem queriam votar a medida a 905, não sei nem se já passou, nós precisamos acompanhar hoje, não consegui acompanhar, dormi muito cedo ontem. Então nós precisamos impedir com que o governo siga destruindo o Estado, desmontando os direitos sociais, ao invés de aportar recursos, como diversos países têm feito. Eu queria que você, enfim, também comentasse essas propostas que o pessoal tem apresentado. Nós estamos num ano, nós não sabemos o que vai acontecer, se vai ter eleições, enfim, está muito complicado ainda perceber. E a outra coisa que eu queria que você comentasse também é a importância do serviço público, né? A importância do serviço público. Você que foi secretária em defesa do serviço público da Intersindical, você que tem uma atuação já destacada no debate de todos os temas, mas também do serviço público, uma defensora do serviço público, do SUS, né? Acho que você citou muito bem, esse é o momento onde as pessoas estão vendo a importância do SUS. Nós sabemos que os últimos governos, os diversos governos, retiraram recursos do SUS, né? Não investiram os recursos necessários para o Sistema Único de Saúde. Mas mesmo assim, você tem ainda, né, um grupo de funcionários públicos. Ontem você dizia, agora tem que... Quem vai socorrer? É o funcionário público. É esse mesmo, é um assalariado, um trabalhador, que é funcionário público, que é ele que garante o atendimento à população, né? A importância de ver, nesse momento, a solidariedade, ao contrário do individualismo, a importância de ver o papel do Estado, ao contrário de achar que é o mercado que resolve. A importância desse momento, eu estava assistindo a Rede Globo. Vamos lembrar, né? A Rede Globo, nos últimos anos, só fala de empreendedorismo. Não, você precisa empreender, que esse negócio de ficar procurando emprego é uma bobagem, vai vender não sei o quê, faz... E agora o empreendedorismo demonstra que é uma patifaria. Claro que a pessoa precisa de renda, ela vai procurar uma alternativa, qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós que ficar desempregado vai tentar vender bala no trem, fazer, brigadeiro em pote, enfim. Mas eu queria que você comentasse essas questões, a defesa do serviço público, a defesa de um emprego formal, de ter direitos, e a defesa da solidariedade tão importante nesse momento. Sim, foi bom tu levantares essa questão, né, porque uma das verdades imutáveis, né, que o capitalismo, e no caso o capitalismo brasileiro falava, era que o servidor público era vagabundo, que era isso. Ou seja, é um escracho com aquele bombeiro que se arrastou na lama, vítima do capitalismo da Vale, do Rio Doce, que fez em Brumadinho. Eles estão há mais de um ano procurando pessoas, resgatando corpos, né, vítimas do capitalismo da Vale do Rio Doce, né, que era nossa, era estatal, né, e foi vendida a preço de banana pelo Fernando Henrique, né, e que deixou fazer esse tipo de coisa, né, todo mundo, crônicas de uma morte anunciada, né, de um desastre anunciado, que já tinha acontecido em Mariana e depois em Brumadinho, e é aquele bombeiro que é um vagabundo, entende, se arrastando sem nenhuma proteção. Tu viste ali, nenhuma, agora ainda se fala em proteção, mas nenhuma proteção, se arrastando em rejeitos químicos que estavam ali em Brumadinho. Também a técnica de enfermagem, as enfermeiras que estão atendendo sem nenhum EPI, né? Por exemplo, aqui, imagina, Índio, o Sindicato da Saúde, o presidente, tá? E 2 diretores importantes do sindicato estão com coronavírus, porque eles foram fazer a campanha nos hospitais por EPI e foram
foram infectados, entende? Então, esses trabalhadores, entende, que eram os vagabundos, entende, eram os privilegiados, como os governos falaram, entende, de pessoas que arriscam sua vida, ou, né, a segurança que se enfrenta com o tráfico, por isso que muitas vezes é cooptada pelo tráfico, né, vira miliciano, porque tem péssimo salário, porque tem péssimas condições de vida, porque não tem um tratamento psicológico, entende? É a polícia do Brasil, é a que mais mata e que mais morre, né? Então nós estamos falando de servidores públicos. Esse governo falou contra as universidades, e olha aí, agora está todo mundo correndo para as universidades atrás de remédio, de vacina, agora a utilização do plasma, por exemplo, uma saída importante que pode ter para o coronavírus, né? O material, equipamentos estão sendo produzidos lá dentro da universidade. Então, ou seja, todas as verdades que eles construíram, o vírus destruiu, desmontou. Então, os serviços públicos hoje, reduzir salário de serviço público agora é como o Trump está fazendo, é uma covardia, é atacar justamente os que estão nos defendendo, né, no meio de uma guerra. Então, eles estão sendo mais um soldado do vírus contra a gente, né? Então, é necessário não só proteger, mas ampliar o concurso público. No início dessa pandemia, deveriam ter feito um concurso público para 1 milhão de pessoas, entendeu? Colocando a trabalhar, entende, intensivamente, com proteção, né? Agora, tu imagina, outra coisa que o vírus demonstrou, imagina, os Estados Unidos, a capital do império, né, do capitalismo, o coração do capitalismo, não produz máscara suficiente no seu país. Não é que ele produz carros, foguetes, aviões. Ele não produz máscara, entendeu? E o Brasil é a mesma coisa. Nós temos a Embraer, tá? Que agora também foi entregue para a Boeing, né? Como eu digo, os aviões da Boeing caem, da Embraer não, né? Então, nós temos a Embraer e não produzimos EPIs suficientes para nossos técnicos. Entende? E quem é que produz? A China, né? Então, o mundo não vai sair o mesmo depois dessa pandemia. Tudo bem que o vírus não pode tudo, né? O Vitor Marques tem um artigo bem bom aí no Observatório de Crise aí do PSOL, lá da Fundação Lauro Campos. Abram lá, vejam o Observatório de Crise, artigos importantes do mundo inteiro, inclusive vários brasileiros, e um deles é o Vitor Marques. Ele diz: o vírus pode destruir o velho mundo que já vinha se desagregando, né? Ele não vai destruir o capitalismo, mas vai destruir as grandes verdades que o capitalismo colocava como imutáveis, né? Até no caso do Brasil, a regra de ouro deixou de ser regra de ouro, e o que a gente sempre dizia, e aí por isso é importante as iniciativas do PSOL, do Glauber, por exemplo, com renda mínima, entendeu? Porque são iniciativas, né? A nossa querida Erundina também, que tem um projeto interessante sobre as cooperativas, né? Então, são iniciativas que antes pareciam, né, que, não, é impossível. A gente vê agora que tudo é possível, que a regra de ouro não é preciso, né, o autor da lei de responsabilidade fiscal agora diz, não, é possível, tem um mecanismo na lei. Mas antes, para enfrentar as crises, só podia tirar do trabalhador, do pobre coitado lá da insalubridade do trabalhador, da periculosidade do trabalhador, entendeu? Que arrisca a sua vida, etc. Agora pode, tudo pode, né? Então, nós estamos vendo que essas verdades não são imutáveis, né? Que essas verdades são parciais e utilizadas por uma classe contra nós, a classe inimiga que nos destrói e que hoje utiliza o Bolsonaro, né, como seu boneco e fantoche para servir digamos, de contraponto a luta do povo, a luta da massa, e tentam parecer como oposição ao Bolsonaro. Por favor, botaram o homem lá, promoveram um golpe nesse país, passando por cima de direitos constitucionais, da democracia que nós construímos com muito esforço, né, contra a ditadura militar, e os caras botaram ele lá, entende? Então, perderam, não queriam, não era esse o fantoche, era outro? Sim, azar seu. Quando tu abre a caixa de Pandora, tu está disposto a qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem que
entrar nesse debate das saídas, né, discutir hoje essa questão do funcionalismo público, do peso do Estado, de que nós temos que fortalecer a educação brasileira, né? Muita gente reclama, mas o povo acredita em terra plana. Tu é o último país a acabar com a escravidão. É o último país do nosso continente a ter uma universidade. Tu não erradicaste analfabetismo, que Bolívia, Equador, Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguai acabaram, erradicaram. Nós não erradicamos o analfabetismo. Aí querem que o povo não acredite em terra plana. Por favor, as pessoas são o que são quando elas não recebem, né, educação, saúde, ou seja, o mínimo de qualidade de vida, agora mesmo, para poder pensar. Né? As pessoas estão podendo pensar, porque antes nem tempo tinham. Então, eu acho que hoje uma das tarefas nossas está mais facilitada se a gente acertar os ponteiros e partir para a luta, ir para cima desse governo e defender propostas que são agora mais factíveis e entram na cabeça do povo trabalhador com mais facilidade que antes. Não, muito bem, acho que você foi bastante objetiva, que está com... Meu áudio está voltando aqui, acho que vai ter a dupla aqui no... Enfim, mas acho que você tocou nos pontos fundamentais, né? A defesa do serviço público, a defesa dos direitos, a defesa da proteção social e a luta política que a gente precisa fazer para substituir muito rapidamente esse governo que está destruindo o país, né? Você falou muito bem aí, ontem eu via na Rede Globo eles dizendo, não, o Bolsonaro chegou à presidência com o apoio do centro, agora o centro está tirando o apoio e tal. E, de fato, é isso mesmo, né? E eles estão juntos. Eu publiquei ontem um vídeo que a gente tinha feito sobre a medida provisória 905, tratando aí da carteira verde e amarela, em que o Rodrigo Maia e o Bolsonaro estão juntos, estiveram juntos na reforma da Previdência, estão juntos quando é para atacar o servidor público, estão juntos quando é para tirar direito dos trabalhadores, estão juntos para reduzir salários, e eles ficam nessa esfrega aí, porque eles têm lá as diferenças deles, mas quando é para atacar o povo brasileiro, quando é para reduzir o tamanho do Estado, reduzir os direitos dos trabalhadores, para repassar fortunas para o mercado financeiro, eles se juntam, né? E acho que é importante também os bolsonaristas compreender isso. Eu sei que tem bolsonaristas nos acompanhando, inclusive uma ex-aluna minha, que eu tenho carinho, respeito, mas, enfim, a companheira está bastante equivocada, né? Infelizmente, muito equivocada. Eu gostaria de agradecer, Berna, nós estamos aqui há 40 minutos, já tomei bastante do seu tempo, acho que nós estamos aqui, a minha internet aqui do outro aparelho está fraca, eu não estou conseguindo ver quem está, enfim, nos acompanhando, mas queria agradecer bastante a todos que acompanharam essa nossa transmissão aqui, que curtam, compartilhem, faça chegar essa reflexão que a Berna fez aqui para mais gente, né, ampliar o alcance, porque esse trabalho que a gente faz em Formiguinha também, a gente espera que tenha um resultado aí de elevar a consciência da população, né, melhorar a qualidade das informações, ter informações do ponto de vista dos trabalhadores, porque a informação que a gente recebe da televisão nem sempre é informação, né? É uma versão dos fatos interessada que eles passam e quase sempre essa versão que a mídia passa, os interesses dos trabalhadores não cabem nela, né? Então, acho que a nossa posição e as nossas reflexões aqui também tem essa tarefa de levar uma informação do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista daqueles que vivem do seu próprio trabalho e não vivem da exploração do trabalho alheio, enfim. Eu queria que você comentasse, para terminar, e você também já fizesse essas considerações finais, além dessa luta contra o governo Bolsonaro, né, para destituir esse governo, para ter novas eleições, para o povo decidir um governo que esteja a serviço do interesse da maioria do povo, a gente tem defendido um conjunto de outras medidas, né? A proteção social de quem está sem emprego, enfim, a garantia do salário do emprego quem tem, no serviço público ou no setor privado, a garantia aí de
de recursos, garantia da renda do pequeno e microempresário. Agora, quem tem que pagar tudo isso, nós sabemos, que são os bilionários. E a gente tem defendido, você é uma defensora ardorosa dessa pauta, né? A taxação das grandes fortunas, né? Porque tem uma minoria aí de bilionários que estão lá na revista Forbes, são os maiores bilionários do mundo, muitas vezes, né? O dono da Ambev aqui, dono do Itaú, essa turma que inclusive está tentando tirar os indígenas Guarani aqui do pico do Jaraguá aqui, enfim. Então tem que taxar grandes fortunas, taxar lucros e dividendos. O Brasil é o único país do mundo, Berna, que não cobra imposto dos dividendos. Eu sou bancário, você sabe, a gente tem lá, os bancos distribuem agora os dividendos do lucro dos bancos. Tem gente que embolsa 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões e não paga um centavo, enquanto o trabalhador que ganha R$ 1.800 já paga o imposto de renda. Um absurdo, né? Taxar o helicóptero, iate, avião. Quem tem um carrinho velho aí paga IPVA, por que o dono de um iate, de um helicóptero, de um avião, de um jato não vai pagar? Então, tem sim onde buscar esse recurso, é de quem tem muito. Não é de quem é riquinho, não, de quem tem um carrinho, e ganha, não sei, não, é de quem tem bilhões. Se você não tem bilhões, né, você não é parte do 1%, você é parte dos 99%. E são com esses 99% que o PSOL, a Intersindical, enfim, os setores populares querem estabelecer essa aliança, porque também acho que você concorda com isso, cara, nós somos da classe trabalhadora, nós temos muita clareza, né, quem produz a riqueza e pode fazer as transformações profundas na nossa sociedade, mas nós temos aliados, e esses aliados estão em 99% da população brasileira. Acho que a nossa tarefa é aumentar o grau de consciência dessa parcela da população e a gente fazer luta política consistente para mudar o rumo do nosso país, e aproveitar essa crise, né? Porque uma tragédia é uma tragédia, nós sabemos, é muito difícil tirar lições de uma tragédia, mas como você disse aí, muitas coisas, muitas mentiras contadas por décadas estão caindo por terra. Então nós vamos aproveitar esse momento para elevar o grau de consciência da classe trabalhadora, do povo brasileiro, e conseguir superar as mazelas históricas que a gente vive. Você lembrou aí, fomos o último país a acabar com a escravidão, o último país a ter uma universidade, enfim, e nós estamos agora com chances de avançar numa sociedade igualitária, justa, democrática, livre, onde mulheres e homens possam ser felizes, né? Onde possam exercer a sua vida plena, ter dignidade humana, poder ser o que é, não aquilo que a sociedade impõe, né? Poder ser aquilo que é, desde que não prejudique o outro, desde que não explore o outro. Acho que esse é o nosso desafio. Então, quero agradecer bastante você, a gente já tomou bastante do seu tempo aqui, queria que você comentasse essas medidas, enfim, de quem nós temos que cobrar a conta, porque eles depois vão querer jogar a conta nas costas dos trabalhadores, como sempre fazem. E nós temos que dizer, não, quem tem que pagar a conta dessa crise são os bilionários. Não é quem tem emprego, não, é bilionário. E esses precisam pagar de maneira forte, porque o país é rico e essa riqueza está concentrada na mão de alguns, né? Quero te agradecer de novo e deixar aí para você fazer as considerações finais, mas tem aí uns 10 minutos para você comentar aí, pode usar o tempo tranquilo. Tá legal. Não, Índio, você tocou no fundamental agora, né? Quem vai pagar a conta? Essa é a discussão que está em jogo agora, porque eles vão dizer assim, foi um esforço coletivo de todos nós para enfrentar a crise, agora nós todos, a sociedade tem que ajudar a pagar essa conta. O que é isso? Entende? Num país de uma concentração brutal de renda, uma dívida social escandalosa, entendeu? Não tem condições nenhuma, né, de nós pagarmos essa conta, nós pagamos a vida inteira. O quadro que está atrás de ti aí, que está aparecendo, várias mulheres negras trabalhando, né? Então, nós temos uma dívida social com o povo negro que nunca foi paga. Não é à toa que está se elegendo mulheres negras em todo o Brasil, porque são mulheres que são arrimo de família, né? Então, como elas dizem, os homens passam, as mulheres ficam, e os filhos também. Então,
essa é uma das dívidas sociais, mas nós temos uma dívida com o nosso povo que é incrível. 6 bilionários, diz a Oxfam, 6 bilionários brasileiros têm a mesma renda, mesmo patrimônio, mesma riqueza, tá, que a metade da população, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, né, metade da população brasileira. Uma vergonha, os R$600 são para 100 milhões, ou seja, 100 milhões estão enquadrados naquelas condições mínimas de vida, entende? E nós sabemos que a situação é miserável, né, do povo brasileiro. Não pode ser que 6 bilionários. E aí eles vêm falar de pagar a conta, a sociedade pagar a conta, os bancos que paguem, o banco que cobra tudo de nós, entende? E lucro em cima de lucro, juros em cima de juros, entende? Esses que tem que pagar a dívida. O agronegócio, que o agro é pop, é tech, né? É tech graças à universidade, e só é pop graças ao imposto que eles não pagam, né? Porque os estados maiores exportadores, né, do agronegócio não pagam um tostão, R$1 de imposto, índio, tá, o agronegócio. Aí criaram a tal, né, da Lei Candir, que não, tudo bem, eles não pagam imposto para estimular a exportação, para entrar dólares, né, no país, né, mas que esse dinheiro acaba não ficando aqui, né, que vão para os paraísos fiscais, mas em compensação a União vai repassar uma compensação para o Estado. Nunca chegou esse dinheiro. Então, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Pará estão quebrados, pagando o salário dos professores parcelado, não pagando o 13º, atrasando o salário, demitindo gente. Então, é um caos. Isso que nós estamos encontrando no norte do Brasil tem muito a ver com isso, né? A pandemia lá está se alastrando de uma maneira brutal, né? Então, esses caras, esse mesmo cara que não pagam nada sobre o que eles exportam, eles não pagam quase nada de imposto territorial rural, ITR. Sabe quanto é o ITR de um ano do agronegócio do país inteiro? Olha lá, o Brasil é quase um continente, né? Pois o ITR, Imposto Territorial Rural do Brasil inteiro, foi a mesma coisa que um ano, tá, de IPTU da cidade de São Paulo. Tá? Então, é escandaloso, entende? É escandaloso que o multimilionário, como os Marinho da vida, né, os Gerdau da vida aqui do Sul, né, estão na mesma faixa do imposto de renda de um professor universitário, de um médico, de um advogado, entendeu? Então, é insano pensar isso, né? Nós temos que discutir, entende? Que tem que fazer uma reforma. Não é pegar a periculosidade do pobre do trabalhador que está se expondo, ou botar uma mulher grávida a trabalhar em espaço insalubre, entende? Não é essa a discussão. O que nós temos que fazer que não é retroceder a uma condição de escravidão. Nós temos que avançar, tá, nós temos que ter um avanço civilizatório, entende? Não só em relação à nossa casa, ao planeta Terra, mas em relação à vida do povo, entende? É um escândalo as condições de vida do trabalhador na Índia, mas também um escândalo na nossa condição de vida, né? E essa concentração de renda, riqueza e patrimônio no Brasil, né? Imposto sobre a grande riqueza. Nós temos que fazer uma grande reforma tributária, de verdade, tributar quem não paga imposto, né? Que muda o nome do salário, né, para poder não pagar imposto de renda, né? Então, os grandes CEOs das grandes empresas, que são os altos funcionários, os altos gerentes, né, dessas empresas, não pagam imposto de renda, né? Então, agora o pobre coitado que trabalha no Uber paga imposto de renda, né? E sequer tem a carteira assinada. E se ficar doente agora, se pegar coronavírus, porque estão expostos a isso, o que é que eles fazem? Não tem nada, não tem nenhuma garantia. Não tem. Agora, por exemplo, que saiu a população da rua que usava muito Uber, né? O que acontece com o motorista de Uber? Nada, porque ele não tem nem seguro-desemprego, né? Então nós estamos falando desse povo escravizado, como nós estamos vivendo, cada vez mais escravo do tempo, do baixo salário, das péssimas condições de vida, nenhuma saúde, nenhuma educação, tudo é pago, tudo é pago. Nós não podemos chegar a isso. Esse país aqui é um país rico, né?
Eu dizia ontem também na reunião da Intersindical, né? A repórter da Globo não tem nem vergonha, não ficou nem vermelha ao dizer que estava sendo redistribuída a merenda escolar para as famílias dos alunos, né? Porque estavam fazendo isso porque para muitos alunos é a única refeição do dia. É uma vergonha o Brasil dizer isso. Nós somos o 4º produtor de alimentos do mundo e uma criança só tem uma refeição que é a da escola, entende? Isso aí é de envergonhar qualquer um, entende? Então nós temos que mudar radicalmente esse país. Por isso eu agradeço, tá? Vocês nunca me tomam tempo, Índio, parabéns pelo teu esforço de fazer. Acho que tem que continuar depois da pandemia, temos que ver como arranjar um tempo, mas tem que continuar essas lives, porque nós temos que ter alternativas de informação que não sejam essas que a gente tem hoje. Um beijo grande aí para ti, força para superar esse teu drama pessoal, né? Um abraço aí também para o Alexandre, que garante as nossas condições técnicas, né? E para todo o nosso povo aí que está lutando nesse período dessa agonia toda que nós estamos vivendo, esse drama humano, né? Que nós vamos superar, né? Unidos, lutando para mudar esse mundo. Muito bem, vocês ouviram aí a Berna Menezes, uma lutadora, uma pessoa que já tem várias décadas, né, Berna? Berna é jovem, mas começou muito jovem na luta social, na luta política, dirigente partidária já de um bom tempo. Berna é lá do Pará, mas vive no Rio Grande do Sul, enfim, já há um tempo, e é da Executiva Nacional do PSOL, tem uma honra de também tê-la na direção nacional da Intersindical. Agradeço muito a você, Berna, agradecer também aí a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão ao vivo. Peço que comente, compartilhe, né, elevar essas nossas informações para mais gente, e desejar um bom final de semana para todo mundo. Amanhã é feriado, ainda que a gente esteja no confinamento, é importante manter, não saiam de casa. Nós vamos ter um feriado, então amanhã a gente não vai fazer, em respeito aí, enfim, às diversas sensibilidades, e a gente retoma na segunda-feira, já com todo o gás. Na terça-feira vamos conversar com o ministro do Trabalho da Venezuela e vamos fazer outras conversas internacionais, viu, Berna? A gente tem companheiros e companheiras nos diversos lugares do mundo. A Intersindical tem uma articulação internacional aí, e a gente eu inclusive tenho conversado com muita gente. Ontem vários companheiros da Argentina perguntando se estava em curso um golpe militar no Brasil, enfim. Vamos conversar com companheiros da Argentina, do Chile, de Cuba, da Europa, para também trazer essas informações. Então, agradecer mais uma vez a você, Berna, desejar um bom dia, um bom frio aí. Eu sei que está frio, você está bem agasalhada aí nesse Rio Grande do Sul nosso gelado, e vamos ter aqui uma semana, um final de semana com tranquilidade, né, manter a quarentena, acho que é importante, nós somos a favor da quarentena, desse isolamento social, mas a quarentena não é desculpa para a gente deixar de fazer pressão política, pressão social. É aumentar a pressão sobre o Congresso Nacional, sobre o governo, deixar muito claro que o Bolsonaro precisa ir embora, né? Pode pedir o capzinho do capitão, presta continência aí para o país e saia, deixa que o nosso povo e o nosso país possa viver, enfim, construir o seu caminho de igualdade, de justiça social, de democracia, que o nosso povo precisa e merece. Muito obrigado, Berna. Bom dia a todo mundo. Hoje, aqui em São Paulo, é dia de massas, né? Todo mundo está fazendo a massa aí, mostrando no Facebook e tal. Eu vou aqui daqui a pouco ali para a cozinha tentar fazer alguma coisa, que eu estou com fome também. Bom dia para todo mundo, muito obrigado, Berna. Um grande abraço aí para a nossa militância do Sul, do país todo. Vamos seguir a nossa luta por um país digno, igualitário, e para enfrentar a pandemia, derrotar o coronavírus e garantir que o povo brasileiro tenha dignidade humana. Com certeza, Andy. Por isso, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Grande abraço.